Seja bem-vindo ao curso básico em Teologia do Instituto Educar Querigma. Nessa primeira aula, nós estaremos vendo a disciplina de Introdução à Teologia e Bibliologia. Nós iremos estudar, nesse primeiro encontro, falarmos sobre o que é teologia, os níveis da teologia e as características da teologia. Esses três tópicos nós iremos abordar nessa primeira aula. Primeira coisa, para sabermos o que é teologia, nós precisamos entender o que é que significa teologia. A palavra teologia, ela é formada por duas palavras no grego. Theos, que significa Deus, e a palavra logia, que significa doutrina ou estudo. Portanto, teologia, o significado da palavra é estudo de Deus, doutrina de Deus. Mas nós podemos definir, ampliar o significado da palavra teologia. Teologia é o estudo de Deus, da sua natureza, dos seus atributos, sua relação com toda a criação, com os homens. É isso que falamos quando dizemos o que significa teologia. Então, a teologia é um estudo elaborado, objetivo e coerente sobre Deus em todas as suas relações. Então, quando nós falamos de teologia, nós pensamos sobre o refletir, o pensar, o estudar, o entendermos Deus em suas relações. Eu gosto da definição de Millard Erickson de teologia, quando ele fala que teologia é o estudo das doutrinas cristãs, o estudo e a reflexão das doutrinas cristãs. Mas nós podemos também saber sobre os níveis da teologia. Todos podem aprender teologia, estudar teologia. Talvez você pode estar pensando, mas qualquer um pode estudar, pensar sobre Deus, entender as relações de Deus com toda a sua criação? Ao pensarmos sobre teologia, ao falarmos sobre teologia, nós podemos dizer que existem níveis de teologia. Podemos falar que existem teólogos e teólogos. Nós vamos tratar sobre 5 níveis da teologia. No primeiro nível é o nível popular. O segundo nível é o nível leigo, o terceiro nível é o nível ministerial, o quarto nível, o nível profissional e o quinto nível é o nível acadêmico. Nós podemos encontrar pessoas que falam sobre Deus, sobre céu, sobre inferno, sobre salvação e outros diversos temas que compõem o universo estudado na teologia. Então, o primeiro nível de teologia é o nível leigo. Nós podemos dizer a teologia popular. É a teologia, muitas vezes, eivada de crenças, misticismos, jargões. É um pensamento irrefletido, muitas vezes sem reflexão. É aquela teologia do copo d'água, do sal grosso e do ensino sem muito embasamento. Geralmente é uma fé cega em alguma espécie de tradição sem base, formada por clichês, jargões e muitas vezes lenda. O segundo nível é a teologia leiga. É a teologia já que utiliza algumas ferramentas do estudo teológico. Dispõe de alguns recursos. São ministros treinados, obreiros, pastores. Então nós vamos ter algumas pessoas que saíram do primeiro nível da teologia popular, que agora questionam alguns ensinos da teologia popular e procuram apresentar o seu pensamento de forma organizada, o seu pensamento de forma lógica, coerente,
ela começa a ler a Bíblia, a estudar um pouco sobre teologia. Não no sentido formal, acadêmico, essa pessoa não fez nenhum curso, mas ela procura se especializar, ela procura estudar, ela procura entender, organizar o seu pensamento. O terceiro nível é a teologia ministerial. Ela está acima da teologia leiga quanto ao nível da reflexão, pois é uma fé refletida em ministros, obreiros treinados e educadores nas igrejas cristãs. Normalmente utiliza ferramentas formais. Então, o terceiro nível, a teologia ministerial, ele já se preparou, ele já realizou um curso, ele utiliza concordância bíblica, dicionário bíblico, livros de teologia, fez um curso básico em teologia, um curso médio ou até mesmo um curso bacharel. O quarto nível é o da teologia profissional. Ela está um passo à frente no leque da reflexão. Utiliza as ferramentas sofisticadas, levanta questionamentos que impulsionam a conscientização e a crítica. Forma teólogos que são mestres para a instrução de leigos, obreiros e críticos da teologia popular. O teólogo profissional é aquele que prepara o material, fornece os recursos, como nós acabamos de falar, para a escola bíblica dominical, prepara um material de evangelismo, ajuda na educação cristã dos obreiros, dos ministros na igreja. Quando falamos de teologia profissional, nós falamos aqueles professores também de seminário. Os professores que lecionam em seminários ou institutos bíblicos. O quinto e último nível é o da teologia acadêmica. Os teólogos acadêmicos, eles se ocupam em pesquisas e estudos reflexivos e críticos. Por isso, ajudam bastante os teólogos profissionais. A teologia acadêmica é aquela teologia mais pensada, mais elaborada, que tem uma profundidade no exame das doutrinas cristãs. Também produzem uma literatura acadêmica, comentários exegéticos de teologia, compêndios de teologia sistemática. Então, os teólogos acadêmicos são aqueles que geralmente nós encontramos os livros de teologia, os diversos comentários que existem no mercado. Mas a teologia, além dos níveis, também nós temos as características da teologia. E eu quero falar um pouco sobre as características da teologia. A teologia, ela é bíblica, a teologia, ela é teocêntrica, a teologia é humana, a teologia é prática e a teologia, ela é comunitária. Nós vamos falar sobre cada uma dessas características. A primeira característica é que a teologia é bíblica. A sua fonte de pesquisa, onde o teólogo vai buscar o conhecimento, vai buscar a orientação para produzir, para escrever, para pensar teologicamente, são as Escrituras. É a fonte primária. Nós falamos que a teologia, a Bíblia é a fonte primária da teologia. Existem fontes secundárias. Existe a razão, a tradição, que mais adiante nós iremos falar sobre isso. Mas a fonte primária, a fonte inicial de todo o labor teológico é a Bíblia. São as Escrituras sagradas, que são inspiradas, inerrantes, infalíveis, que são a palavra de Deus para todo teólogo. Segunda característica da teologia, a teologia é teocêntrica. Quando nós usamos os termos gregos, de origem grega, a própria palavra teologia vem do grego,
Nós falamos sobre isso, teos e logia. Teocêntrica, também a palavra de origem grega. Theos, que significa Deus, como nós falamos, e cêntrica está falando da centralidade. Está no meio, é o ponto mais importante. Então a teologia deve ser teocêntrica. Nós vemos muitas teologias que são antropocêntricas, centradas no homem, mas a teologia bíblica, a teologia conservadora, a teologia cristã, ela deve ser teocêntrica. A reflexão, ela é resultado do pensar sobre Deus. O próprio significado da palavra nos orienta nesse sentido, nessa direção. Então, a construção teológica é pensar sobre Deus, pensar sobre Cristo, pensar sobre o Espírito Santo, sobre as doutrinas cristãs que nós encontramos nas Escrituras, soteriologia, doutrina da salvação, doutrina do pecado, hamartiologia e todas as demais doutrinas cristãs. Mas o centro do pensamento e da adoração cristã, do labor teológico cristão, é Deus. Terceira característica, a teologia é humana. São teólogos de carne e osso. São seres humanos que podem errar, que podem falhar, à medida que estão escrevendo, pensando, elaborando, teologando, falando sobre teologia. A teologia é humana. Nem por isso nós devemos rejeitar a teologia, porque é um produto da reflexão humana. Nós, quando escrevemos sobre teologia, nós não estamos sobre o manto da inspiração plena, da direção plena do Espírito Santo. Não. Nós somos seres humanos, os únicos autores inspirados, soprados por Deus. O termo theopneustos, também um termo no grego, é devido somente aos autores bíblicos. Somente eles foram inspirados, eles foram soprados, dirigidos por Deus, para registrar o conteúdo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. A teologia é um produto da reflexão do trabalho do homem. Mesmo que fundamentada nas Escrituras, ela pode ter diversidade e até falhas. Nós podemos usar o plural, teologias, porque não existe apenas uma teologia. Nós podemos falar de várias teologias. Teologia protestante, a teologia católica, a teologia ortodoxa oriental. Então essas muitas teologias, elas não são infalíveis. O que é infalível é a palavra de Deus, como nós acreditamos. A teologia, como resultado do exame, do estudo, da escrita, do trabalho, ela é falha, pode ser falha, porque é uma atividade humana. A quarta característica, a teologia é prática. A teologia não serve apenas ao âmbito do pensamento, não apenas a teoria. Muitas vezes uma teoria é sem ação. A teologia ela é prática. Ela faz uso da praxis. Nós estudamos teologia, nós pensamos sobre Deus, sobre os atributos de Deus e suas muitas relações para servir a comunidade de fé, servir a igreja, servir a sociedade. A teologia deve visar a pregação do Evangelho de Cristo, o ensino das verdades cristãs. A teologia, ela é prática. E em quinto e último, a teologia ela é comunitária. A teologia, por ser prática, também é comunitária. Como falei, ela serve à comunidade. Porque o que é estudado
não fica apenas no intelecto humano, mas deve ser ensinada e aplicada às relações sociais dentro e fora da igreja. A teologia para servir. Nós somos teólogos não apenas para ficarmos entre quatro paredes, em produzirmos material teológico, não apenas para mostrarmos que sabemos sobre teologia, mas nós estudamos teologia para servir a comunidade de fé e servir a comunidade como um todo. Nós ficamos por aqui nessa primeira aula. Na segunda aula nós daremos continuidade a esse conteúdo.